Pessoas queridas, uma boa noite a todas. Meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus e hoje nós conversaremos juntos sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Os itens 2 e 3, a vida futura. O que Jesus quis nos apresentar nos seus anos na Terra, sobretudo os 3 últimos anos em que toda a realeza de Jesus foi exposta, né? E todo o conhecimento da vida futura e a preparação para o Consolador prometido, que é para nós a terceira revelação, o Espiritismo. É uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo muito rica. E cada vez que a gente acessa essa parte, a gente vai tirar informações preciosas, né? Cada vez que a gente lê qualquer uma das obras básicas, a gente está no momento da vida, está com um emocional diferente e a gente vai acessar o conhecimento de uma maneira diferente. É assim que funciona o conteúdo histórico, o conteúdo social. Existe um fato, um acontecimento, existe a conjuntura, tudo que envolveu aquele acontecimento, e existe a estrutura, o que está por trás, né? De uma maneira mais longínqua, né? De uma maneira, como a palavra já diz, estrutural. Quem nos ajuda a pensar dessa maneira é um historiador francês chamado Fernand Braudel, que escreve O Mediterrâneo. E nesse livro, ele fala, né, que existe a curta duração, a média duração e a longa duração. A curta duração a gente pode comparar a 1 hora, 1 minuto. A média duração a gente pode comparar 1 ano. E a longa duração a gente compara milênios. A sabedoria de Jesus é longa duração. Jesus nos apresenta uma verdade espiritual, a verdade da existência de Deus, a verdade de uma lei que rege todos os homens, que é a lei de amor, né? A média duração, que seria a conjuntura, é todo o processo que Jesus está inserido, um processo de muita dor, um processo de poder, um processo de domínio secular do Império Romano, né, que subjuga outros povos, sobretudo o povo judeu. E existe a curta duração, que são os fatos. O que aconteceu, que ninguém contesta porque vê, mas que interpreta de maneiras diferentes porque vê a sua maneira, porque vê com a sua emoção. Então eu faço um convite como uma página inicial e como uma prece inicial para que a gente se insira no estudo da vida de Jesus, tentando olhar os acontecimentos pelo olhar de Jesus, através da música Realmente Jesus, do grupo Que Atua. Respirar da imensidão, eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança, te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz.
querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer encontrar Jesus. Realmente, Jesus. Realmente, Jesus fala desse poder sinestésico que o corpo de Jesus tem. A partir do momento que aquele espírito luminoso, né, perfeito, o exemplo maior de perfeição moral que nós podemos observar na Terra, ele consegue, né, com a sua energia manipulável, ele entrar nesse corpo de carne, que é um corpo que todos nós terrenos, né, entramos espiritualmente falando, né? E esse corpo se torna a nossa casa, a nossa morada. Jesus, através do seu corpo material, ele manifesta através dos sentidos do seu corpo material todo o seu amor pela humanidade, todo o seu amor por todo aquele que vive. Então a música fala, né? No seu olhar eu pude ver um mar azul. Não que os olhos de Jesus fossem azuis, mas os reflexos dos olhos, a imensidão, a quantidade de metáforas que há nas escrituras sobre as águas, sobre deixar correr os rios, né? O painel que configuram as relações de Jesus material, o grande mar da Galileia, né? Um mar imenso de possibilidades. Enxergar o mundo pelo olhar de Jesus é enxergar o jorrar do rio, o fluxo das coisas, a fluidez das coisas, a impermanência das coisas e a imensidão das coisas. A música também fala no respirar da imensidão, né? Olfato. Respirar como Jesus é entender a existência, que a gente vive muitas vidas dentro dessa nossa existência espiritual, o poder da reencarnação. E quando a gente considera também o tato de Jesus, né?
e ver em mim as tuas mãos, a maneira como a gente toca em alguém, a sutileza, os convites que Jesus faz nas percepções, quando alguém diz a ele ou toca nele, ele diz: alguém me tocou. Imagina a percepção, Jesus perceber-se tocado. E é um convite que a gente precisa se fazer, né? Você já tocou em Jesus hoje? Você já tentou acessar esse conhecimento? Porque o próprio Jesus, ao ser tocado, ele diz: eu fui tocado e de mim saíram virtudes. Olha que interessante. Ser tocado, né? Tocar em Jesus é a gente entender as virtudes que habitam a nossa alma. Isso é muito bonito. Isso é manifestado no poder sinestésico de Jesus, quando abençoa as crianças, quando cura os enfermos com a impostação das mãos. Esse poder que envolve o corpo de Jesus é muito pouco interpretado pela doutrina espírita, mas nós poderíamos, assim, acessar de uma maneira mais alegre, né? Como se manifesta. Afinal, os próprios espíritos nos informam no Evangelho segundo o Espiritismo como a gente deve cuidar do corpo do espírito de uma maneira igual. Jesus comia quando tinha fome, Jesus bebia quando tinha sede, utilizava esse comer e esse beber como metáfora. Sede de conhecimento, água viva, né? A gente precisa se alimentar desse evangelho, metaforicamente falando, para nutrir o nosso espírito. Quando a gente pega esse momento, que é o momento derradeiro da vida de Jesus terrena, e é quando ele está falando sobre a vida futura, a gente acessa a Bíblia Sagrada e acessa João, né, o Evangelho de João. Começa lá no capítulo 7, quando os guardas mandaram prender Jesus, né? Eles são mandados para prender Jesus, mas Jesus fala para eles sobre a fonte da água viva. E os guardas voltam sem Jesus. Ficam tocados pelo poder sinestésico, físico, daquele homem luz que todos sabiam quem era. E Jesus vai orar no Monte das Oliveiras, ele desce do Monte das Reflexões, encontra a mulher adúltera, auxilia a mulher adúltera. As pessoas ficam tocadas, porque ele fala para ela seguir o caminho dela e não pecar mais, né? Em seguida, Jesus conversa com os seus discípulos sobre ele ser a luz do mundo e sobre ele defender a sua missão, a sua autoridade. Depois das experiências do toque, do paladar, ou seja, das palavras que saem da boca de Jesus, eles vivenciam a cura do cego de nascença. Olha outra experiência sensorial, as experiências da visão, sempre acompanhado de fariseus, né, os profundos conhecedores da lei. Esses fariseus, eles interrogam o cego de nascença, né? E Jesus, ele revela-se ao cego, não somente como cura, mas também quando ele diz que o cego precisa seguir o seu caminho para que o pecado não permaneça. E ele vai continuando, gente, a fazer uma série de informações, assim, que a gente fica profundamente tocado quando ele começa a ser interrogado pelos outros judeus, quando ele percebe a dissensão dos judeus, quando ele faz com que Lázaro ressuscite, né? Um monte de passagens até ele chegar à promessa de um outro Consolador. E ele fala, né? Se me amais, então guardais os meus ensinamentos e eu vos enviarei o Consolador, né? E ele ficará eternamente entre vós. E após essa fala e essa missão do Consolador, ele se despede, ora, é pego, aprisionado, é negado por Pedro, é interrogado por Anás, Pedro nega novamente. Jesus, então, conversa com Pilatos, que representa o poder temporal
da época. E de Pilatos, nós temos a célebre ação do lavar as mãos, né? A má utilização do tato. Lavar as mãos, que a obra há 2000 anos diz que Pilatos segue sua existência lavando as mãos, porque vê sangue nas mãos até o fim da sua existência, sabendo que poderia ter feito muito, muito mais. É esse contexto. É o contexto de curas, é o contexto de ensinamentos, é o contexto de utilização da visão, da audição, do fato, do tato, do paladar. É você conversar com o outro, né? Jesus conversar com o outro, para que o outro entenda que o poder está dentro dele, né? A transformação está dentro dele, até o momento derradeiro, que é o momento em que ele conversa com Pilatos. Pilatos o indaga sobre o reino de Deus. E Jesus responde para ele, trazendo para os dias atuais, né? Pilatos, o meu poder não é o seu, eu não questiono o seu poder, né? Inclusive Jesus falava, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O poder temporal, ele existe, mas eu estou falando de um outro reino. Eu estou falando do poder espiritual. Porque se Jesus quisesse fazer um motim, e era nisso que Judas acreditava, de uma maneira ingênua, né, que Jesus faria uma rebelião, que todos aqueles que queriam romper com o Império Romano assumiriam, né, esse papel de lutar contra o Império Romano, sob a liderança de Jesus. Mas Jesus sempre tentou, em vida, demonstrar que o reino dele não era desse mundo. Que existia uma vida após essa, que é muito importante e que merece ser celebrada, né? E o Pilatos fica pensativo, né? Fica pensativo, porque Jesus ele não está falando de uma vida presente, de um reino presente, ele está falando de uma vida futura. E aí vamos ler na íntegra o que os espíritos nos dizem sobre essa passagem, né? O que a interpretação de Kardec nos diz sobre essa passagem. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade. E como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Item 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao lado dos homens da sua época,
não acreditou dever lhes dar uma luz completa que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teria compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura não é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Pessoal, a gente pensa que a diferença entre os materialistas, e os espiritualistas é que os espiritualistas acreditam que existe uma essência, que existe além do corpo, da matéria, um espírito, o princípio inteligente que habita esse corpo, que está além das questões sensoriais. Jesus, ele é tão sábio, que ele demonstrava com o seu corpo todas as leis de Deus, para que desde o materialista ao espiritualista mais aprofundado nas questões do espírito pudessem acessar. Que o mais ignorante ao já mais estudioso, mas ainda não sábio, o mais genial, mas ainda não sábio, porque a sabedoria é conhecimento mais o amor, O mais genial, ele possa acessar aquele conhecimento. Só daí a gente já percebe a humildade de Jesus e a realeza espiritual de Jesus. Ele demonstrava no cotidiano as leis de Deus. Ele demonstrava a possibilidade de, enquanto filhos de Deus, nós fazermos o melhor que nós pudermos. Quando a gente fala de vida futura, qualquer espiritualista acredita em espírito. Mas contemporâneos a Jesus, religiões próximas a Jesus, como o zoroatrismo, de Zaratustra e outras religiões ali bem próximas da região onde Jesus vivia, já pensavam que, eu morro, mas eu não acabo aqui. Essa energia vai para algum lugar. Então eles já começavam a pensar nas nossas atitudes terrenas. O bom ou o mal, eles vão para onde? Essa relação que existe no cristianismo primitivo de céu, de inferno, regiões próximas como a Fenícia já começavam a pensar nessas questões. Moisés já nos traz uma revelação espiritual, o Decálogo. Mas os judeus, que eram o povo hebreu, passa a acreditar em um Deus só a partir de Moisés, porque antes eram politeístas, assim como os romanos são, que eles chamam de uma religião pagã, porque acreditam em muitos deuses. Os romanos acreditam em muitos deuses e a sua prática religiosa é uma prática muito familiar, muito dentro de casa. Cada grupo familiar tem a sua própria prática religiosa, Jesus convida a pensar a espiritualidade de uma maneira mais ampla. Ele fala assim, olha, que as manifestações religiosas sejam respeitadas em sua multiplicidade. Mas nós precisamos entender que há uma vida, sim. Que há um reino, sim. E esse reino é comandado pelo meu Pai, que é Deus. Ele pode ter inúmeros auxiliares. Jesus não nega, que espíritos amigos nos auxiliem o tempo inteiro. Ele retrata isso,
Mas a dificuldade do povo judeu de entender que não é apenas uma vida futura onde você fica estático. Mas Jesus queria mostrar que essa vida futura ela é imensa. E ela é vivida em muitas existências. Olha que interessante. Só que naquele momento, diante da ignorância das pessoas, daquele momento, ele não podia falar às claras, olha, a reencarnação existe. E 19 séculos, né? Século XIX, 1857, depois de uma série de manifestações no continente americano, né, espalhadas por todo o planeta, o Espiritismo, a terceira revelação, vem incluir, como diz a lei do amor, né? A partir da lei de amor de Jesus, o Espiritismo vem incluir uma segunda palavra, que é a reencarnação. Existe vida futura. E essa vida futura ela é construída a partir da reencarnação. Ela é preparada na erraticidade. Você não fica eternamente na erraticidade, né? Você experiencia, você estuda muito no plano espiritual para você reencarnar. Você se prepara para você reencarnar. Os judeus, à época de Jesus, não tinham maturidade para entender. É assim que nos explica esse capítulo. Mas nós sabemos, porque junto com o conselho do Espírito de verdade, né? Primeiro ensinamento é o amor, para que a gente não se perca, para que a gente não vire gênio, para que a gente não vire doutor em espiritismo e hipócrita, na sua essência. A sabedoria, conhecimento mais amor, amor antes, instrução depois. Eis o primeiro ensinamento, amor. Está muito explícito, né? Não nos dá espaço para que interpretemos de outras maneiras. O primeiro ensinamento é amor. O segundo ensinamento é instrução. Amor, cercados da pedagogia de Jesus, cercados das experimentações sensoriais, cercados dos bons ouvidos para o conhecimento ancestral, que nem sempre está escrito em livros, mas da sabedoria que cada um traz das suas famílias, das suas casas, né? Do seu ambiente geográfico, do seu espaço geográfico. E a instrução, que é a gente realmente observar, experimentar, criar hipóteses, confrontar conhecimento, que é o que a ciência do século XIX, o paradigma do século XIX nos traz, né? Kardec nos faz refletir e que agora no século XXI a gente pode experimentar mais e mais e mais. Porque através da codificação a gente pôde ver quem falava. Isso é maravilhoso, pessoal. Quem falava das suas encarnações, os próprios espíritos falando. Os próprios espíritos sendo interrogados por Allan Kardec. Casos de encarnações equivocadas no céu e no inferno na sua segunda parte. Maneiras da gente experimentar, da gente observar, da gente pesquisar, relatados no livro dos médiuns. Como isso é estrutural? O lidar com a mediunidade é estrutural. Porque, como eu falei, a curta duração é um caso mediúnico. A conjuntura é em que país, em que espaço, em que tempo aquele caso mediúnico ocorre. E a estrutura, contato com o mundo espiritual sempre existiu. Isso a gente vê na Gênese. O Espiritismo nos traz todo o conhecimento da vida futura que nós precisamos. Conhecimentos atemporais. Conhecimentos profundos. E como diz, né, a própria argumentação de Jesus escrito em João é: esse conhecimento vocês ainda não conseguem entender nesse tempo. Mas vai chegar o momento desse Consolador. E esse Consolador vai mostrar para vocês que o que a gente vive é estado. Mas quem a gente é? Deus, né? Sois deuses. A gente vai experimentar muito mais. Meus amigos, quando a gente lê a reflexão, né,
de João, sobre a passagem de Jesus na Terra, quando a gente lê posteriormente na Bíblia o Ato dos Apóstolos, quando a gente vê as epístolas dos discípulos que conviveram com ele, como Pedro, que nessa parte do Evangelho do João está sendo relatado a negação de como Pedro se redime em vida, né? E como Pedro vira a estrutura das primeiras igrejas primitivas no cristianismo, né? É chamado de rocha. E uma curiosidade histórica muito interessante é que Pedro, ele é chamado do primeiro papa. Então, a tradição da Igreja Católica não pode haver outro Pedro. Se houver outro papa chamado Pedro, é o fim da Igreja Católica, é o fim do ciclo. Olha que interessante. E a própria palavra católica vem do grego katolikos, que significa universalizante. Escrever o conhecimento a partir de Pedro, a pedra, a rocha, e universalizar esse conhecimento. Foi um compromisso que Pedro trouxe para si, porque todo o amor de Jesus transformou a vida de Pedro. A gente pensa muito que em muitos momentos da vida de Jesus ele fala que seja feita a vontade do meu Pai. E a gente costuma repetir, né? Nós cristãos, católicos, evangélicos e espíritas, que seja feita a vontade de Deus. Mas muitos de nós não refletem sobre que vontade é essa. Que vontade é essa? Fiz uma pesquisa e muitas vezes aparece nos escritos, nas escrituras sagradas, que a vontade de Deus deve ser feita. Mas apenas uma vez essa vontade de Deus ela é explicitada, porque toda a essência da vontade de Deus está na vinda de Jesus à Terra. Santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vai falando do pão nosso, vai falando das agregações, vai falando do amor, vai falando de adquirir conhecimento e passar esse conhecimento com amor. Vai falando de justiça, de caridade, de lealdade, de liberdade, né? Mas a vontade de Deus, brevemente explicitada, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pedro diz o seguinte: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus que silenciamos a ignorância dos insensatos. E como a gente vai silenciar a ignorância dos insensatos? Com amor e com instrução. Eu preciso mais do que nunca que a gente espalhe os princípios da doutrina espírita com amor, mas acima de tudo, com alto amor. Acreditar em vida futura pressupõe acreditar em Deus, pressupõe acreditar que há espíritos, pressupõe acreditar que esses espíritos reencarnam muitas vezes e pressupõe acreditar que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Não somente as moradas físicas, nosso corpo, ventre da nossa mãe, nosso lar, nosso planeta, não somente as moradas físicas, mas sobretudo as moradas espirituais. Sobretudo a possibilidade da gente sempre poder retornar aos pontos mais nevrálgicos da nossa vida, aos pontos mais difíceis da nossa vida. Levantar a bandeira do Espiritismo é colocar em prática aquilo que a gente acredita. Como nós iremos silenciar a ignorância dos insensatos? Conhecimento é amor. Amor e conhecimento. Olhar de amor por todos os seres, mesmo aqueles que nesse momento nos incomodam profundamente. Em vez de escolhermos bandeiras terrenas, materiais, lancemos o olhar espiritual para essas bandeiras.
Hasteemos a bandeira do Espiritismo, da ação do Espiritismo no cotidiano. Os insensatos têm regido as nossas relações. A sua ignorância tornou-se um polo extremo, que é o polo da arrogância. De um lado, os ignorantes não sabem, não procuram saber das fontes, não experienciam, não pesquisam, não observam. Dos outros, os arrogantes, que não querem dividir o conhecimento. Para finalizar o nosso estudo, na certeza de que nós realmente queremos viver Jesus nos nossos dias, realmente queremos viver como quem acredita em reencarnação, realmente queremos viver como quem acredita na vida futura e nas verdadeiras riquezas, na verdadeira realeza que é Jesus. Nós devemos pensar nesse grande homem que o cristianismo primitivo mostra a transformação extraordinária, que é Paulo de Tarso. Recentemente eu reli Paulo e Estevão e a transformação de Saulo e Gesiel, né? A partir do momento em que encontraram Jesus. São passagens muito bonitas, né? E como eu comecei essa conversa com vocês, cada vez que a gente acessa um conhecimento, a gente observa um ponto que nós não havíamos observado antes. Tanto Gesiel quanto Saulo são educados pelos seus pais, pelos princípios contidos no Decálogo. Tanto Saulo quanto Gesiel acreditavam na vida espiritual, acreditavam que o amor a Deus era muito importante. A honra aos seus pais era muito importante. Não por acaso, Saulo, em um determinado momento do livro, ele diz que o amor que ele sente por Abigail, ele só havia experimentado antes, por Deus e pelos seus pais. O amor e a devoção. Isso é muito interessante, né? Por Deus, pela lei e pelos seus pais. São os princípios, né? O que é importante a gente observar, dentre os inúmeros conhecimentos, é que Gesiel e Estevão, a distância entre Gesiel e Estevão era muito curta, porque Gesiel ouviu os princípios e levou para o coração. Os princípios, aquele amor por todos os seres, a honra, ela era experienciada sob o ponto de vista espiritual. Saulo tem a distância para Paulo maior, aumentada em sua conversão, porque todo o conhecimento que ele tinha, ele levava para o campo intelectual. Então, Saulo, ele era sedento por sobrepor os conhecimentos judaicos aos conhecimentos romanos e aos conhecimentos gregos. Se Roma tem o poder e Atenas tem a sabedoria, eu vou juntar os polos e transformar o povo judeu no povo mais poderoso. Porque as lições que estão contidas nas Escrituras, no Velho Testamento, na Torá, é que são as verdadeiras lições, as lições preciosas. É muito interessante a gente perceber que esse homem, Saulo, tinha beleza, né? Emmanuel relata um homem lindo, tinha disciplina, tinha coragem, inteligência, poder de persuasão, mas não sentia. Quando interroga Gesiel, Estevão, né? Estevão vem a desencarnar e ser o primeiro mártir do cristianismo. O homem Saulo, no leito de morte de Estevão, aprende sobre o amor de Jesus. Estevão olha para Paulo e percebe um olhar melancólico de Jesus sobre ele. E aquele homem que estava sendo atacado, Estevão, chora
compassivo com a dor futura de Saulo, com o remorso futuro de Saulo. Quando a sua amada Abigail, também no leito de morte, diz a Saulo: Saulo, Estevão está comigo, e diz que Jesus espera por você. Jesus tem esperanças na sua transformação. É de uma beleza impressionante. Se um homem como Saulo, profundo conhecedor das Escrituras, porém amargo, violento, porque aplicava com severidade as leis, foi transformado, nós podemos olhar para os homens que estão hoje na terra endurecidos, profundos conhecedores das leis dos homens e de Deus, porém aqueles que não conseguem fazer esse transporte. Assim como Saulo na estrada de Damasco, perguntemos a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Uma boa noite a todos, que seja de muita reflexão os nossos dias. Que assim seja. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão.